Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante, cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Nós voltamos com tudo, né? Minha voz não tá 100% ainda, mas já dá para orar. Amém? Glória a Jesus. Vocês viram? Eu postei lá para vocês. A arte que o Júnior fez ficou maravilhosa, ó. Essa agora... Ai, deixa eu virar aqui. Essa agora é a arte da nossa campanha. Unção que despedaça o jugo, as correntes sendo quebradas, né? Então, vem para a oração da madrugada. Convida todo mundo, tá? Próxima madrugada vai ser forte. Manto. Amém? Nós vamos oprimir Satanás numa dimensão agora, essas madrugadas. Não sei, parece que eu voltei mais ousada. Parece que eu voltei mais atrevida ainda do que eu já sou na libertação. E espero que você esteja desse nível para mais. Amém? Glória a Jesus. Que você, se não for da escola de libertadores, amém? Tá aí na oração da madrugada, já deve ter pegado o feeling de como que é a coisa. Satanás... Batalha espiritual é assim, ou você entra para apanhar ou você entra para bater. A gente escolheu entrar para descer o chicote nas costas do diabo. Amém? Nova unção. Certeza, uma nova unção, uma nova autoridade. Eu sinto isso. Amém? Então, gente, chama os oprimidos, chama quem precisa. Fala assim, ó, vem para uma oração aqui que Deus vai tratar com você. Porque, gente, às vezes uma pessoa... não está liberta, mas ela tem várias áreas. Hoje nós tratamos uma área. O que eu tentei tratar hoje? A área dos vícios, abordar todos os vícios conhecidos, pegar as raízes de onde entrou o trauma emocional, ou seja, pacto, consagração, ocultismo, maldição hereditária, expulsar os demônios. Ok, do vício, ok. Só que tem a área da mente, tem a área sexual, tem feridas de alma. Então tem muita coisa para se trabalhar, amém? Hoje foi só vício, amém? Então por que é interessante? Porque você vê que vício, hoje talvez, apóstolo, mas eu já tive vício, eu não tenho mais. Mas talvez você já está viciado aí em ficar vendo vídeo na internet, viciado em tecnologia, viciado em ficar 3 horas sem fazer nada e olhando as coisas na internet. O diabo está roubando seu tempo, você não está nem vendo. Amém? Glória a Jesus. Amanhã é forte, tá? Amanhã tudo que é obra de feitiçaria, ocultismo, pactos, voodoo, tudo que foi feito contra você, contra a sua casa, contra os nomes que você vai colocar lá. Por exemplo, você põe lá o nome da sua família. Nós vamos quebrar amanhã, próxima madrugada. Todo tipo de obra, de palavra, de inveja, de decreto contra você. Então, vem para a oração da madrugada, tá? Então, apóstolo, acho que eu sofro de obra de feitiçaria. Então, você vem para a oração, porque a oração eu tô orando. Você viu? Eu falo, ó, a unção que despedaça o jugo entra agora em todas as casas, entra agora em todos os ambientes, amém? Queridos, libertação é assim, tá? É dessa forma. A coisa vai fechar, exatamente, pastora Bruna, a coisa vai estreitar agora pro lado de Satanás e os seus demônios. E hoje eu tratei ele igual ele tem que ser tratado. Um cachorro, um vira-lata, tá? Cachorro imundo. E é isso, certo? E aí, tá, foi liberto, não volta o vício, tem que alimentar agora o espírito, tem que ler Bíblia, orar, jejuar, para você ter força para falar. O pecado vai voltar e vai falar assim, ó, vamos lá, mais uma vez, se masturba, não tem nada a ver, vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, só mais um pouquinho. Quando você tem força no espírito, você consegue falar não para Satanás. Não para o convite, mas... Como que tem força no espírito? Lendo a Bíblia, fazendo um devocional, amém? Então, querido, fica no raso não. Quem fica no raso,
Satanás ama o povo do raso, que o povo do raso é tudo. Ele, por mais que possa estar em Cristo, mas o povo do raso é manobra fácil de Satanás, porque é um povo que não tem raiz. É um povo que com qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de guerra, o povo já está murmurando, largando Jesus, voltando para o mundo. Amém? Como que faz para ter raiz? Vida. Vida na vida, mas vida na vida de Cristo. Amém? Não é na vida do vizinho, não é na vida do povo que você fica vendo na rede social. Amém? É isso. E uma coisa importante nas próximas campanhas é: Senhor, eu não consigo sair disso sozinho, que ela está falando. Senhor, eu não consigo sair dessa pornografia, eu não consigo sair dessa masturbação, eu não consigo sair, Senhor Deus, desses jogos. Eu não consigo, Senhor Deus, eu confesso que eu estou nisso, Senhor. Eu confesso que eu sou viciado. Quando você confessa, você abre a dimensão que o Espírito Santo ama, chamada vulnerabilidade. Deus só trabalha em gente vulnerável. O orgulhoso, eu acho que eu não tenho isso não. E às vezes a pessoa tem aquilo, mas ela quer dizer que não tem. Então, o Espírito Santo precisa dessa frequência, dessa dimensão chamada vulnerabilidade. Senhor, eu sou isso. Senhor, mas sozinho eu não consigo. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me capacitar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra comigo em Apocalipse, tá? Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 14. Abre aí comigo. Amém? Vamos ferver essas madrugadas aí. Gente, e às vezes você fala assim, entra no grupo para você participar da oração. Tem gente que você precisa dar lá na boca da pessoa para a pessoa ir. Faz talvez um grupo com as pessoas que você quer convidar. Pega o link a hora que manda e já manda nesse grupo. Faz uma lista de transmissão. Porque às vezes a pessoa não vai acordar. Liga para essa pessoa que precisa. Gente, isso é tão importante. Por que eu falo isso para você? Não tem ministério quase de libertação. Você conta no Brasil, os que têm, ou seja, os que têm credibilidade, você conta nos dedos, tá? E nós estamos aí com a ferramenta todo dia para você entrar. Existe uma equipe, existe um povo por trás para poder proporcionar isso para quem não consegue chegar, para pessoas de outras nações. Gente, não tá difícil, tá fácil. Você pode ser um mensageiro do Senhor só ajudando essas pessoas. Entra nessa oração aqui que a sua vida vai melhorar. Não é eu que melhoro não, é o nome de Jesus, é o sangue dele. Amém? Então, gente, tem gente que você tem que insistir e falar, olha, Deus vai mudar. Faz uma semana e você me fala. E às vezes a pessoa já não sabe mais o que fazer. Tem gente que quer se suicidar, tem gente que quer se matar. Gente, são almas. Deus não estaria me despertando e me fazendo me posicionar com todo o meu time se não fosse importante. Mas por que 3 horas, apóstolo? Porque 3 horas é o horário aonde o cristão está mais vulnerável. São poucos os que acordam. O pessoal do satanismo, da macumba, ele sabe que o cristão acorda entre 3h30 e 4h30. O pessoal da macumba, da feitiçaria, eles acordam entre 2h30 para começar a fazer seus trabalhos, porque eles sabem que depois de 3h30 já é um pouco mais complicado, porque já tem muito cristão acordando para orar. Certo? Que hora que nós começamos? 2h50. Certo? A hora que ele começa a fazer os trabalhos, a gente já começa chicote. Certo? Isso quando nós não estamos numa campanha um pouco maior. Amém? Então, gente, você quer crescer na presença do Senhor, você tem pouco tempo. Viva essa libertação. Aproveite que eu vou estar nas madrugadas agora com o apóstolo. Aproveite. Tá? Eu sei o que eu carrego, eu sei a autoridade que está sobre a minha vida. E eu sei que o Senhor não precisa que eu esteja fisicamente aí para libertar a sua vida. O nome de Jesus chega em todas as casas, em todas as dimensões. E tem poder de tirar você de qualquer cativeiro. Basta dar uma voz de comando. Se você tem relacionamento com o nome e com a pessoa de Jesus, já era para Satanás. Amém? Então,
chamem os oprimidos, os cativos. São essas pessoas que o Senhor quer para um tempo como este. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos por essa madrugada estrondosa. Pai, que a cada dia a unção que despedace o jugo aumente, Senhor Deus. E, Senhor Deus, o cheiro da unção já incomode o diabo e todos os seus demônios, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, que a cada ceia na madrugada o Senhor possa nos revestir ainda mais de autoridade e de, Senhor Deus, intimidade na sua presença. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te glorificar por mais um devocional. Rasga os céus de revelação, manifesta a tua glória, o teu poder e a tua unção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Queridos, vamos lá. Amém? Abra comigo em Apocalipse 14, tá? Glória a Deus. Apocalipse de número 14. O Cordeiro e os 144 mil. Nós vamos ler aí primeiro do verso 1 ao verso 5. Ok? Apocalipse de número 14. Que diz assim. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião. E com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como um som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como um som de muitos arpistas tocando junto. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 que haviam sido comprados na terra. Eles se conservaram puros sem manter relações sexuais, relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Amém? Então aqui, tá? Primeiro, o João aqui vê o Cordeiro, Jesus, no Monte Sião, e com ele está os 144 mil. Qual que é a característica desses 144 mil? Dá a entender que são homens que não tiveram relações sexuais, são puros, não mentiram, são pessoas irrepreensíveis, foram comprados como uma oferta especial. Em outra passagem fala que é o povo de Israel, certo? Representa um grupo especial de redimidos, que simbolizam um povo que é guardar uma fidelidade absoluta a Cristo, tá? Uma fidelidade absoluta a Cristo, certo? Tem gente que acha que é gente de todas as nações, que é de todos os estados, de todos os lugares, mas a Bíblia, em outra passagem, vai dizer que é da tribo de Israel, né? E aqui dá a entender que são homens puros, que não mentem, são irrepreensíveis. Ok? Agora vamos aqui, certo? Do verso 6 ao verso 7. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra. E toda nação, tribo, língua e povo temam a Deus. Diziam em alta voz: deem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes de água, ok? Então aqui o anjo vem proclamar sobre a terra o evangelho, tá? Eterno, certo? Chamando as nações ao arrependimento e adoração ao Criador, certo? Então aqui demonstra que Deus ainda está dando uma chance, ainda está dando uma oportunidade, tá? Vamos agora do verso 8. Então outro anjo seguiu, dizendo em alta voz: caiu a Babilônia,
caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Ok? Então o terceiro anjo avisa, tá, aqueles que receberam a marca da besta. Perdão, gente, eu tô lendo aqui errado o meu resumo. Tá? Então aqui o anjo avisa, olha, caiu a grande Babilônia. Então é uma nação que faz as outras se perderem, tá? Uma nação que tem governo sobre as outras, tá? Essa Babilônia pode ser uma nação ou pode ser um sistema corrupto, certo? Pode ser o sistema global, que a gente sabe que vai ter que ser implantado na Terra para dar toda essa autoridade ao anticristo, tá? Então a Babilônia pode representar uma nação, pode representar um sistema, certo? Então a queda dela mostra que um colapso no império do mal. Então o sistema do anticristo, ele vai ser ferido pelo próprio Deus, ele vai cair, tá? Agora vamos aqui no 9, certo? Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado, sem mistura, na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia e nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome, ok? Então, um terceiro anjo avisa aqueles que têm a marca, tanto na mão, tanto na testa, e fala: vocês vão sofrer a ira de Deus, vocês vão ser atormentados para sempre, tá? Porque você aceitou o anticristo, tá? Você se sujeitou ao anticristo, certo? Então, nesse tempo, rejeitar a marca é a mesma coisa de falar: eu escolho Deus, eu escolho caminhar com Deus, tá? Lembra que João falou assim: olha, é necessário ter sabedoria, é necessário ter interpretação, e nós precisamos ficar muito atento a tudo que está acontecendo. Esses tempos atrás tinham pessoas vendendo a sua íris. E, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque essa marca, ela pode vir sendo implantada como uma nova tecnologia e de repente a gente está ali. Então, quem que vai ter discernimento? Quem está na presença, quem está com Jesus. Porque João disse, ele falou, deixa eu ver se eu acho aqui ó, volta lá no verso 13, capítulo 13, verso 18. Ele fala assim: aqui é preciso ter sabedoria. Quem tem discernimento, o que é discernimento? Gente, discernimento é uma habilidade espiritual de desmistificar o que está por trás de algo no âmbito espiritual. E João falou assim: vocês têm que ter discernimento, tá? Ó, aqui é preciso ter sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o que significa o número da besta, pois o número é número de homem, o seu número é 666. Então nós precisamos estar em jejum, estar em oração, para que o nosso discernimento seja ativado. Sabe quando você vai sair para um lugar e você sente de não ir porque você teve um discernimento? Como que você teve? Você sentiu algo, não deixou você sair de casa. É isso. E nós vamos precisar estar muito sensíveis quando todas essas coisas chegar. Mas apóstolo, pode ser que não venha na nossa época, mas venha na época do seu filho, do seu neto. Pode ser que venha na nossa. E aí? A gente nunca sabe quando Jesus vai voltar, e ele diz que vem como um ladrão. Mas o que é o mais importante? Se Jesus vier essa madrugada como um ladrão buscar o povo, eu tô apto para subir? Minhas vestes estão brancas? Eu tô tendo relacionamento com ele? Amém? Glória a Jesus, tá? Então, vamos aqui agora, tá? Eu li aonde? Deixa eu ver onde eu tô com você. Certo. Ali, eu parei aqui. Agora vamos no 12 comigo. Isso, no verso 12, eu tô, Apocalipse 14, verso 12. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e
e permanecendo fiel a Jesus. Gente, já é difícil permanecer na presença de Deus sem a tribulação. Sem esses gafanhotos, esses demônios que vão ser soltos para atormentar o povo. Agora, imagina sem o Espírito Santo na terra. Imagina que já tenha acontecido o arrebatamento aqui. E ficou o povo. Não é o nosso caso. Mas a gente tem que pensar. Hoje é difícil ficar na presença de Deus. Hoje é difícil se manter em santidade. É difícil ou não é? Quando você vê, você já está meio ali, saindo 1 milímetro da presença, o diabo já está te tirando. Se hoje é difícil, imagina nesse tempo. E eu vou falar uma coisa para você. A IA está dominando. Hoje tem vídeo de IA que você já não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então vai chegar uma hora que você não vai mais saber o que é verdade e o que é mentira. Mas se você tem Cristo, se você tem uma base sólida, se você... Agora, imagine essa nova geração que tudo que aprende é da tecnologia. Nós ainda tivemos o prazer de ter livros, de estudar, de ler. Mas a gente não sabe como será lá na frente, tá? Então vocês guardam aquilo que vocês têm como bagagem. Aprendam a passar para frente, pelo menos para os seus filhos, para a sua parentela, para os seus familiares, aquilo que o Senhor tem te dado. Ensine quem é Jesus com as suas palavras. Amém? Gente, para mim a melhor forma de aprender é ensinando, tá? Glória a Jesus. Então, vamos aqui no 13. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isso, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharam. Eita, que forte. Então aqui, né, o João está falando, os fiéis são chamados a suportar a perseguição, pois aqueles que morreram no Senhor descansarão de suas obras e serão recompensados. Olha aqui, ó. Então aqui, quem está em Cristo e quem já foi, está descansando, certo? Ó, e ouvi uma voz que vinha do céu. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles serão verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu árduo trabalho. Uma pessoa que se evangeliza é uma pedrinha na sua coroa. Você não é salvo por isso. A salvação ela é gratuita. Para você ser salvo, é só você acreditar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Não basta só acreditar. Além de acreditar, tem que tomar a sua cruz e andar atrás de Jesus, seguindo seus passos em transformação. Aí você tem salvação, ok? Porque a porta é estreita. Só aceitar Jesus não te vale de nada. Você tem que aceitar Jesus e andar debaixo dos passos dele, ok? Mas as obras, isso que eu estou fazendo aqui na madrugada é uma obra que eu estou fazendo a Cristo. A oração da madrugada é obra também. Quando eu paro para evangelizar alguém, quando eu paro para mandar um link da oração da madrugada, quando eu paro para convencer alguém, é obra, ok? É obra. O que a Bíblia diz? Nós não somos salvos pelas obras, mas aquele que é salvo são acompanhados de obra. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo não conseguem ficar só nessa zona de conforto de só ter salvação. Ele faz como a samaritana. Ele tem um impacto tão grande que isso não pode ficar só com ele. Ele tem que trazer isso para diante. Ainda que ele não seja um preletor, um pastor, ele quer anunciar o evangelho. Amém? Então, eu quero que você entenda. Você vai ser salvo, mas além disso, você pode ter um galardão. E o que é um galardão? Recompensa. E a Bíblia vai dizer que a gente pode andar sim atrás disso, porque ela fala que o ouro daqui não vale nada, a traça corrói. Mas a gente tem que buscar o quê? Os tesouros celestiais. Busque os tesouros do céu. Então, queridos, eu falo, eu sei que eu não tenho qualquer coisa lá nas cores celestiais. Se fosse por mérito, apóstolo, então
quem trabalha vai ter um galardão, com certeza vai ter um galardão superior. E os mártires vão ter um galardão superior. Só que nós não estamos falando de salvação. Separa uma coisa da outra. Porque tem gente que morreu na última hora, não fez nada para Cristo, mas na última hora aceitou Cristo e herdou a salvação. Ok? Certo? Vamos aqui agora no verso 14. Tá? Em seguida, vi uma nuvem branca. E sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. O que quer dizer isso aqui? Morte coletiva, tá? Então, Jesus, como Filho do Homem, aparece sobre uma nuvem, tá? Com a coroa, e representa a colheita do justo, ou seja, representa o tomar, representa que é o tempo de colher, tá? Separação do povo de Deus. Agora vamos aqui pro verso, pro verso 17. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Presta atenção que é duas foices. Uma que está na mão do Filho do Homem, porque está maduro. O que está maduro? A colheita. Agora tem outro anjo afiado. Então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use a foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade. Aonde? Fora da cidade. Então a gente vê aqui, ó. Vamos ler de novo o 17 para você entender. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu. Ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo que tinha o poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras. E o anjo passou a foice sobre a terra e encheu as uvas e o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo, tá? Então vamos lá. Tem a ceifa, que eu entendo que está na mão do cordeiro, que é os justos, e tem a ceifa, que é da destruição, que está fora da cidade, né? A vítima do juízo. Então outro anjo sai do templo e colhe as uvas maduras para serem lançadas no lagar da ira de Deus. O sangue delas escorre, né? Aí no rio de 300 quilômetros, certo? Então aqui você vê exatamente separando. Gente, eu vou trazer uma ministração sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, eles parecem muito idênticos. Só que a diferença do joio e do trigo é fruto. Joio não tem fruto, mas trigo tem. Mas quando eles estão crescendo junto, não dá para tirar, porque às vezes não dá para diferenciar. Ou seja, o cristão, quando ele começa na caminhada, às vezes ele pode aparentar ser espiritual, mas só o tempo mostra se vai dar fruto ou não. Por isso que Jesus fala: não tira o joio, porque você pode acabar tirando o trigo. Então, qual que é a diferença entre o joio e o trigo? É fruto. É o que Deus fez em você com o fruto do Espírito,
E eu vou falar uma coisa para você. Para mim, o mais importante não é a unção, não é porque você ora e a pessoa cai. Isso aí, gente, nosso ministério, isso aí para nós é normal. Para nós o mais importante é caráter. Porque caráter é a única coisa que sustenta o seu ministério, sustenta a sua casa, sustenta você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, sustenta você em família. Unção sem caráter é queda. Então, para mim, eu prefiro hoje... Apóstolo, você prefere pegar 30 pessoas de caráter ou 30 pessoas com unção, mas sem caráter? Eu falo, me dá as 30 de caráter, que a unção nós vamos gerar. Mas o caráter eu sei que é mais difícil. Caráter, gente. Caráter. Caráter é o quê? Identidade. É posicionamento. Amém? Certo? E a gente tem que ficar muito atento a isso. Tá? Vamos continuar aqui no 15. Bem rapidinho. Tá? Vamos continuar aqui no 15. Certo? Vamos aqui. Vi no céu outro sinal, grande, maravilhoso, 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas. Então vamos lá comigo. Decora assim comigo. Primeiro vem as 7 igrejas, um recado para elas, tá? Depois vem 7 selos. 7 selos são 7 juízos complicados, densos para a terra. 7 juízos ruins para a terra. Só que no 7º é uma pausa, é um silêncio, é um tempo que se abre. No 7º selo se anuncia 7 trombetas. 7 trombetas, lembra assim, para você não esquecer, as 4 primeiras são terríveis, mas as 3 últimas são ainda piores. É os 3 ais, tá? Depois das 7 trombetas, a gente tem 7 pragas. Pegaram a visão? Para você estruturar, é o esqueleto do Apocalipse. Para você lembrar, 7 igrejas, 7 selos. No 7º selo a gente dá uma pausa, abre o tempo e vem as 7 trombetas. 7 trombetas, nós estamos falando de juízos piores. Os 4 primeiros é terrível, mas os 3 últimos é ainda pior. Mas depois de tudo isso, ainda tem 7 pragas. Tá? Certo? 7 pragas que completariam uma fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos que haviam vencido a besta. Sua estátua é o número que representa o seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. Amém? Então agora, aqui em Apocalipse 15, vai aparecer 7 anjos, tá? Com as últimas 7 pragas, tá? E aí João vai ver esse mar misturado com fogo, né? Parecendo vidro, tá? O mar pode simbolizar a divisão do mundo espiritual com o mundo natural, pode representar a pureza de Deus, tá? Então, esse mar eu vejo como uma divisão, tá? Eu pelo menos vejo assim, tá? E aqui, João tá vendo, certo? Eles entoarem o cântico de Moisés, tá? Então, agora nós vamos dar continuidade aqui. No verso 5. As 7 taças com as 7 pragas. Então olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança. Os 7 anjos que seguravam as 7 pragas saíram do templo, vestiam linho branco, sem mancha alguma.
com uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus, que vive para todo sempre. O templo se encheu da fumaça da glória, do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas. Então presta atenção. O templo celestial de Deus vai se abrir. É o santuário nos céus, tá? Os anjos vão sair para executar o juízo, certo? Os anjos vestem roupas brancas, cintos de ouros, eles têm uma vestimenta. E eles estão prontos para cumprir, para derramar essas 7 taças, tá? E essas são as taças da ira de Deus, certo? É o último estágio do juízo de Deus, tá? Um dos 4 seres viventes entrega 7 taças cheias da ira de Deus, tá? A um desses anjos. Aos anjos, a todos os anjos. E essas taças simbolizam um julgamento definitivo, tá? Que Deus está fazendo ali, certo? E aí o templo que se abriu agora, ele começa a se encher de fumaça. E aí ninguém pode entrar até que essas pragas terminem. Então a gente entende que o templo de Deus se abre. E aí há um tempo, tá? Que tem que executar agora as 7 taças, tá? Para que o serviço no templo de Deus volte ao normal. Então a gente vê que é algo definitivo. Amém? Glória a Deus. Certo, tá? E quais são os propósitos dessas últimas pragas? Chance de arrependimento. Então, gente, se Deus está lançando praga ainda, é porque Deus tem misericórdia de que pessoas se arrependam. E você vê que a gente leu aqui numa parte que ainda depois de tudo aquilo, as pessoas ainda não se voltavam para Deus, não se arrependiam, tá? Então, ainda aqui, ó, essas pragas estão caindo e ainda tem chance de se arrepender, tem chance de arrependimento. Amém? Deus, exatamente, Mila, Deus, ele quer salvar todos. Deus, ele quer resgatar todos. Eu não creio naquela linha teológica de quem é salvo está salvo. Não, eu não creio nisso. Eu creio que Deus tem misericórdia de todo ser humano, tá? Mas eu creio que depende do posicionamento, do nosso posicionamento. Mas apóstolo, mas quem não morreu em Cristo? Nosso Deus é justo. Quem não conheceu Jesus por alguma coisa, Deus vai usar outro mérito para avaliar essa pessoa. Porque ele é justo juiz. Porque justiça eu tenho que ter o privilégio de ter acesso a Cristo. Uma vez que eu não tenho, eu tenho que ter uma outra forma de entrar no julgamento. Deus é justo. E justiça é isso, queridos. Tá? Ele é o justo juiz. Então, se o teu parente não conheceu Cristo, Deus vai usar de um outro mérito. Eu não sei qual é esse mérito porque eu não sou Deus. Mas eu entendo que justiça, ela não pode ser tomada sem equidade. E que é equidade? É mais ou menos assim. A gente estuda a equidade na medicina. É assim, por exemplo. Equidade. Por que a gente tem saúde pública gratuita no Brasil? Porque tem gente que não tem condição de pagar a saúde privada. Isso é equidade. É dar acesso a alguém por ele não ter uma condição econômica. Mas a pessoa que tem uma condição econômica boa, ela pode ir no recurso privado. Ela pode ir numa clínica privativa, ela pode ir no hospital. Mas existe o quê? Uma outra via, tá? Então a equidade é isso. Tá, agora, o que não seria equidade? Só existe saúde no Brasil que é paga. Quem não tem dinheiro, se lasca. Não. Então, no Brasil tem equidade. Você pode falar o que for do SUS, mas tem uma porta aberta para você acessar a saúde de forma gratuita. Todos. Então, a equidade é isso. O que é equidade, então?
é dentro daquela condição a algo para aquela pessoa. Então eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso e ele é justo. Então, como que ele pega uma nação inteira que não conheceu Cristo e leva para o inferno? Não, Deus tem que ter uma outra vara. Ele tem que ter uma outra vara de justificar essas pessoas. Porque senão isso não é justiça, gente. O que é justiça? Eu achar uma forma de pesar todas essas coisas. Então, se alguém, uma quarta pessoa da Trindade, ou um anjo glorificado que está em vestes de ser humano, falar que o fulano vai para o inferno, porque isso e aquilo, você fala, olha, eu não sei de nada e eu acho que muito menos você, a não ser que você seja a quarta pessoa da Trindade, ou um anjo glorificado disfarçado de ser humano, mas você não é o justo juiz e você não tem essa vara de justiça na mão para pesar as pessoas. E tem muitos pastores mandando muita gente pro inferno. Não conheceu Jesus. Gente, o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que ele visita até a quarta geração de, por exemplo, vamos supor que o teu avô foi iníquo, pecou. Deus fala, olha, eu visito até a quarta geração o pecado do pai nos filhos e na geração, na 4 próxima geração. Mas daqueles que são fiéis, eu abençoo 1000 gerações. Então, a face do nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo, mas ele é muito mais misericordioso. Ele é muito mais benevolente. Amém? Então, olha só, Deus fala assim, olha, eu vou castigar até a 4ª geração, mas quem for fiel a mim, é 1000 gerações que eu vou abençoar. Por causa de um fiel, Deus tem misericórdia. Ele olha para uma linhagem e fala, mas tem aquela pessoa lá atrás que foi fiel a mim. Amém? Então, essa é a face do nosso Deus. Nós não temos esse direito de mandar alguém para o inferno ou de julgar uma pessoa. Nós não somos a 4ª pessoa da Trindade. Nós não somos um anjo glorificado aqui na terra. Não. Deus me revelou para você causar o quê? Facção, divisão, intriga, pânico no coração dos familiares dessa pessoa? Eu nunca vi um Espírito Santo que conforta trazendo isso. Você pode falar que não sabe o que aconteceu, que só Deus sabe. Mas você fala, olha, o seu parente foi pro inferno, isso e aquilo. Você não está trazendo consolo pro coração de ninguém. Amém? Então você tem que tomar muito cuidado com essa vara, tá? Com essa vara de querer condenar, tá? E, gente, muito cuidado, vocês que gostam de ficar falando mal de pastor, de igreja. Hoje você tá falando, amanhã pode ser você lá. Então a gente precisa cuidar da nossa vida, cuidar da nossa oração, do nosso jejum. Se você tá tendo tempo de ficar vendo o que o pastor fez, aonde ele caiu, eu quero dizer para você que todo mundo que tá em pé tá sujeito a cair. A gente só tem que vigiar mais, cuidar mais para não cair. Então, para de ser hipócrita e ficar aí. A sua alma se regozija você falando mal do fulano, caiu. Será que não é inveja? Será que não é dor de cotovelo? Então vigia na terra. Porque às vezes o prazer que você tem de ver o outro cair revela uma inveja que você tinha dessa pessoa. Revela às vezes, né, a comparação. Então muito cuidado. Quem está cuidando da sua vida espiritual, quem está fazendo o que Jesus mandou, não está tendo tempo de ficar olhando para o outro, julgando quem vai e quem não vai para o inferno. Amém? Gente, quem está em Cristo não tem tempo de ficar cuidando da vida do colega. Você vai fazer tudo o que você tem que fazer e vai falar, meu Deus, faltou tempo, tinha coisa que eu tinha que fazer hoje. Amém? Exatamente. Agora eu vou cantar outra pedrinha aqui para você. Tive um discernimento que a irmã ali, ó, se você teve discernimento, você tem que fazer alguma coisa. Se você teve discernimento para fofocar, para fazer facção e divisão, não foi do Espírito Santo, foi do diabo. Porque a pessoa que tem o discernimento do irmão para fofocar,
não é discernimento, é fofoca. Então não é de Deus, é do diabo. Porque a pessoa que tem um discernimento, Deus deu discernimento para ela porque sabe que ela vai posicionar. Ou ela vai orar, ou ela vai lá aconselhar, ou ela vai clamar por essa vida. Agora, se Deus deu discernimento para você falar mal dessa pessoa, compactuar com mais 3 ou 4, e descer o porrete nessa pessoa falando dela, é Satanás que tá te dando esse discernimento, porque você tem uma brecha aberta na sua vida. E esse negócio aí eu tive um discernimento. Fez o quê? Contar pra mim não resolve nada, porque Deus deu pra você. Amém? Ou você virou um mensageiro de Satanás agora? Então, assim, eu qualifico os meninos dos homens, as mulheres das meninas, desse jeito. Após tive discernimento, você fez o quê? Nada. Então, filha, vai orar, porque se Deus deu discernimento, não é pra você contar pra mim. Não vem se promover com o seu discernimento. Deus deu pra você orar, fazer alguma coisa. Deus também me dá discernimento. Então, por que eu tô falando isso? Porque tá cheio de gente assim. Tem discernimento pra ficar falando mal, pra ficar fofocando. Sai disso aí, isso aí é coisa de Satanás. Teve discernimento? Vamos orar aqui pelo irmão. Vamos clamar, vamos levantar aqui uma torre de guerra. Vamos clamar por essa pessoa. Tem discernimento e vem trazer fofoca, divisão e facção? Amém? Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que é muito espiritual e tá cheio de ter discernimento e, na verdade, mal sabe ele que tá armando uma facção. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês não oram de madrugada? Vocês não lêem a Bíblia? Para de dar palco pra Satanás. Satanás tem que ser tratado igual um cachorro, igual um cão, que você bate nele, toca ele. Para de falar que o diabo se levantou. Então sua oração não vale de nada. Então você é um nada. Que Jesus é esse que está na sua vida? O Jesus que está na minha, ele coloca tanta unção e autoridade sobre a minha voz, que tem gente que não suporta escutar a minha voz, porque já quer manifestar o demônio. Então, como que eu vou aceitar alguém falar que o diabo se levantou? Não, eu tenho oração de crédito, jejum de crédito. Então, gente, vocês têm que sair desse lugar de vocês ser oprimidos por qualquer ameaça de Satanás. Então, quando alguém vem falar, o diabo fala assim, fala pra ele correr, senão eu vou morder ele. É assim. Ai, que o diabo, ai, a mulher fez uma macumba. Fala assim pra ela, olha, ela fez, agora eu vou fazer uma na madrugada e vai ser debaixo da oração. Eu vou colocar o nome dela na oração da madrugada. Tá? A macumba do crente, queridos. É isso, é oração, é jejum, é interceder por essa pessoa, certo? Então, eu tenho que voltar vocês pro lugar de vocês, porque vocês é um povo que ora, que consagra. Aí, o diabo usa um fraco, porque sempre o diabo usa o fraco. Ai, porque olha, tem ali um bruxo, olha ali, olha, eu acho que eu tô sendo... Então você não tá fazendo nada certo. Que se o diabo tá conseguindo entrar na sua casa com você orando, jejuando, não, você tá fazendo tudo errado. Gente, não aceita isso. Na verdade, o diabo ele quer te oprimir. E você tem que falar assim, sai senão eu vou morder você, sai senão eu te pego. Você é um opressor do diabo, porque você ora, você tá posicionado. Então, gente, para com esse negócio. Ai, o diabo. Você vai ver quem que é o diabo. O diabo é nada. Você carrega. Eu fiz uma libertação, a Anne gravou. Falei pro diabo, amarro. Nem era eu que ia libertar. Eu falei, amarro. Eu não suporto você. Eu falei, amarrado. Falei, você não me suporta? Então olha o cheiro do sangue do cordeiro aqui. Aí eu dei pra ele cheirar meu braço, ele começou a gritar. Vocês carregam o cheiro do cordeiro em vocês, gente. Vocês estão com medo de... Gente, o que é o problema dessa geração? Para de andar com menino, com gente que tá toda hora. Amém? Para. Tá toda hora. Gente, vocês precisam andar com pessoas que esmagam Satanás junto com você. Que fala assim, hoje o diabo vai ver o que nós vamos fazer. Então, mentalidade, tá?
Nunca pense que o diabo ele não vence nada. Você está em Cristo, está ceando todo dia, está jejuando, está ali, está orando, está guerreando. Quem é o diabo? Não sei se vocês viram o testemunho, né, da Sara. Né? Se a Sara estiver aqui, a Sara não suportava escutar minha voz na live, a mãe dela que assistia. E um dia eu fazendo a oração de guerra que já tinha passado, ela foi liberta. E aí você tá com medo da macumbinha, do negocinho. E se fizer, não pega em você, porque você tá posicionado. Você ora todo dia, coloca a armadura. Coitado de quem fizer algo. Então, gente, vamos sair desse lugar de dar território para Satanás. Vamos sair desse lugar. Vamos sair. Amém? Vamos sair desse lugar. Vamos nos posicionar. Ai, que o diabo fala assim, deixa ele aí. Vou amarrar ele. Vou fritar ele. Vou atormentar ele. É que a pessoa tá com o cão. Deixa ela aí, não vai arrancar o cão dela. Gente, a posição de um filho de Deus é o quê? Não é rejeitar alguém porque ela está endemoniada. É tirar o demônio dessa pessoa ou guerrear por ela. Porque você não está lutando contra a pessoa diretamente, mas contra aquilo que está sobre aquela pessoa. Amém? E o Senhor tem nos levantado para isso. Eu estou te comissionando para isso. Para de ter medo de Satanás. Para de ter medo do diabo. Por isso que eu quero que você entenda quem você é em Cristo. Mas aposta, eu não vou ficar falando igual a senhora, que eu vou dar uma chicotada no diabo. Isso é identidade. Eu tenho identidade para isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei o cheiro que eu carrego. E você? Qual que é o cheiro que você tem? Qual que é o cheiro que você tem? Então, gente, é tempo de você sentir uma opressão, você abre a porta e fala, bora, sai. Sai que eu tô sem tempo, eu tenho que lavar louça, eu tenho muita coisa para fazer. Você não entra aqui hoje. Você sentiu a opressão querendo chegar, abre a porta e fala, ó, vamos saindo, eu tenho coisa para fazer, tem roupa para dobrar, tem meus meninos para cuidar, tem comida para fazer pro meu marido. Hoje aqui você não entra. E é assim que você tem que lidar com o diabo. Amém? É nessa figura. Gente, vocês, o que Jesus falou para vocês? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Então hoje, tarefa de casa. Unge a sua casa. Abre os cômodos. Fala, bora. Se você estava camuflado, escondido em algum lugar, vai saindo um por um. Pega um na mão do outro. Vai saindo agora, direto pro abismo. Porque eu não vou deixar você na rua, não. Vai direto pro abismo agora, em nome de Jesus. Fala assim, anjo, vai pegando esses demônios. Se tiver aqui dentro, se estão fazendo arruaça, se estão fazendo confusão, vai saindo agora. Vai saindo agora da minha cozinha, da minha sala. Dá uma volta, dá um 360 na sua casa. E vai jogando óleo, vai jogando suco de uvas. Não sei como é que você unge a sua casa. Bota um louvor, um chofar, um louvor para oprimir Satanás. E fale assim, eu levanto uma muralha de fogo. E toda pessoa que entrar na minha casa, o demônio tem que ficar pro lado de fora. Entra a pessoa sozinha. E se a pessoa estiver muito oprimida, ela não consegue nem chegar na minha casa. Amém? Manda embora. Apóstolo, de quanto em quanto tempo tem que fazer isso? Gente, de 15 em 15 dias. Esses dias vieram o povo da luz, né, amor? Vieram o povo da luz aqui mexendo no poste da minha casa. O incircunciso estava fumando cigarro na calçada da minha casa. É limite da minha casa. Um cigarro que é acendido quebra a consagração dessa casa. Porque é um trono de uma pombagira, é um trono de um preto velho. É um levantar, é um trono, gente. Então, de 15 em 15 dias. Mas apóstolo, meu marido fuma, minha mulher fuma, o fulano fuma. E no seu quarto? Tem algum cômodo da sua casa? Então, você vai orar e vai falar assim... Eu expulso todo o espírito do vício e declaro que o meu esposo, minha esposa, meu tio, minha tia não vai conseguir fumar e não vai conseguir beber. Existe autoridade em nome de Jesus. Vai nas bebidas e fala assim, eu cancelo. Todo demônio que usa as bebidas aqui, aqueles não têm acesso.
Eu não posso jogar as bebidas fora porque elas não são minhas. Mas eu declaro hoje que o espírito do vício não pode manipular através dessas bebidas. E eu declaro que toda vez que alguém quiser beber, o anjo vai estar aqui com a espada de fogo na mão. Você acha que você não tem autoridade? Começa a fazer esse tipo de coisa. Começa a fazer esse tipo de coisa. Não, porque o meu filho traz a namorada e fornica dentro de casa. Vai lá no quarto do seu filho e fala, eu acampo um anjo aqui. Anjo, entra na mente do meu filho, dá sonho apocalíptico pra ele, dá sonho com ele indo pro inferno. Senhor Deus, coloca o terror na vida dele, Senhor. Mostra pra ele, Senhor Deus, o mundo espiritual. Abre o olho espiritual dele. Abre, deixa ele ver os demônios, Senhor. Expulsa os demônios do quarto e fala, se ele pecar aqui, deixa ele ver o demônio. Deixa ele sonhar com Satanás pra ele começar a ter medo. Você tem que botar terror de um jeito ou do outro. Seja estratégico. O teu filho não tá alinhado? Abre os ouvidos, os olhos espirituais. Quando meu filho for se masturbar, for fazer coisa errada, deixa ele ver o demônio, Senhor. Deixa ele ver o demônio, Deus. Deixa ele ver o demônio, Senhor Deus. Dá sonho apocalíptico. É isso aí, meus irmãos. Você é pai, é mãe, tem autoridade espiritual. Mas o problema é que você não sabe guerrear. E você, como autoridade, você tem voz de comando. Fala, Senhor, eu tenho bradado, eu tenho lutado nessa casa. Meu filho não vai padecer, eu acampo um anjo. Um anjo com a espada de fogo aqui incomoda o meu filho. Dá sonho para ele apocalíptico. Deixa ele sonhar com o inferno. Deixa ele ver a realidade do mundo espiritual. Abre o olho dele espiritual, nem que for por um dia. Deixa ele ver um demônio cafungando em cima dele. Você sabe por quê? Tem gente que você ora, mas a hora que ele começa a ser e ver o mundo espiritual, então tem gente que só vem, tem gente que vem no amor, tem gente que vem na dor. Você é guerreiro, batalha espiritual é isso, meus irmãos. Fala assim, olha, Senhor, meu filho peca dentro do quarto. Então dentro do quarto tem legalidade, mas fora não. Fora é circuito de fogo. Então você pode orar dessa forma. Você pode consagrar a sua casa. A consagração da nossa casa é extremamente importante. Manda demônio embora. Então, hoje, tarefa de casa. Você vai pegar o óleo. Primeiro a gente não vai passando óleo. Primeiro a gente coloca um louvor de guerra, um louvor, aquela música que eu coloquei para vocês na playlist da conferência. Cairão, né? Cairão. Aquela música é poderosa. Uma música de guerra, nem um principado, nem uma potestade. Bota um chofar. O demônio odeia o chofar. Odeia e eu... Posso, como a senhora sabe, eu já vi ele atormentado com o chofar. Manifestado numa pessoa atormentada. Então o que você vai fazer? Você vai... Abre as janelas e portas da sua casa hoje. E vai falando, todo demônio, toda opressão, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que você vê que está incomodando. Todo espírito de palavrão dos meus filhos, vai mandando embora. Manda embora. Depois você vai pegar um pouquinho de óleo na mão. Apóstolo, mas eu não tenho óleo. Pega um óleo, um azeite de oliva, qualquer óleo que é azeite de oliva, extra virgem, virgem. Pega um pouquinho de óleo e fala, Senhor, eu consagro esse óleo, Pai, em nome de Jesus, para marcar essa casa. E aí você vai nas janelas, na tomada, você fala, Senhor, eu repreendo Satanás da eletricidade da minha casa. Ele não pode queimar o eletrodoméstico. Ele não pode causar pane aqui, queimando as coisas. Espelho, fala, eu consagro esse espelho e declaro que nenhum demônio pode se esconder dentro desse espelho. Desse jeito, né? Então quando você for expulsar, você fala, eu expulso o demônio de todos os lugares e dimensões. Da dimensão do espelho, da dimensão das tomadas, tá? Porque o bicho é sorrateiro, ele esconde em alguns lugares, tá? E aí você expulsa primeiro, depois você pega o óleo e aí você vai selando. Aonde que é importante selar? Senhor Deus, eu quero consagrar agora, tá? A minha casa a ti. Eu sei que não é o óleo que faz, mas é o poderoso nome de Jesus. É o que Jesus é a pessoa de Cristo, são as obras, amém? De Cristo. É o nome sobre todo nome. Então eu passo agora um pouquinho de óleo na minha mão. Aonde eu marcar esse óleo, que no mundo espiritual o demônio veja o fogo. O demônio vai ver óleo, o demônio vai ver fogo. É igual quando você pega o suco de uva, eu falo, Senhor, quando o demônio vê, ele não vai ver um suco de uva, ele vai ver o sangue do cordeiro.
E ainda longe ele não vai aguentar, ele vai cair para trás. De tão tonto que ele vai ficar com o sangue do cordeiro. Então, são atos proféticos. E aí você vai, janelas, pelo menos uma tomada, não precisa ser todas. Os espelhos, fala, eu selo esse espelho, declaro que esse espelho, ele é selado e consagrado. Amém? Eu já fui muito criticada, já pegaram vídeos meus e hatearam. Mas, gente, eu conheço do outro lado, da alta magia. Eu sei que para muitas obras de feitiçaria é necessário o espelho, porque demônios conseguem entrar na casa de pessoas que não têm uma vida em consagração por intermédio dos espelhos. Espelho abre uma outra dimensão, certo? Às vezes o demônio não consegue entrar diretamente na casa, mas entra pelo espelho, consegue espiar o que está acontecendo ali para ver onde tem uma legalidade, aonde tem uma brecha, aonde tem aquele casal ali, ó, eu consigo entrar aqui pelo ciúme, ó, aquele casal ali, ó, essa mulher se acha melhor que ele, ó, eu consigo entrar aqui, ó, você tá entendendo? Tá? Então, o que é importante você ungir? Janelas, portas, pelo menos uma tomada, a rede elétrica, os espelhos, tá? Tudo que você ganhar e adquirir, entrou na sua casa e fala, Senhor, eu quero consagrar tudo que eu ganhei, tudo que eu adquiri. E se tiver alguma coisa que tem alguma raiz de ocultismo que o Espírito Santo me condicione a tirar da minha casa, tá? Certo? Espelhos, portas. Depois de ungir tudo isso, móveis, tá? Ah, minha geladeira vive queimando. Vai lá e consagra, fala todo demônio. Gente, tem demônio que ele vem só para destruir. Destruir para você blasfemar, para você murmurar, para queimar. Consagra o teu carro, amém? Certo? Consagra tudo. E aí você vai dar uma volta e fala assim, eu levanto uma muralha de fogo. Através do nome de Jesus. Aonde Satanás não tem, tá? Ralo também é importante, porque ralo dá acesso ao esgoto. Então joga um pouquinho ali de óleo e fala, Senhor Deus, eu selo aqui esses ralos, ralo do banheiro. Senhor Deus, eu consagro esse... Por quê? Por quê? Porque tem muita obra de feitiçaria que são despachadas dentro dos ralos. Você tá entendendo? Tem gente que tem fossa dentro de casa e é jogada ali na fossa. Tem obra de feitiçaria que é jogada dentro de fossa. Então, gente, muito cuidado, tá? Demônio gosta de lugar sujo, de lugar fedido, você tá entendendo? Demônio não fica em casa limpa, não. Demônio não fica em casa organizada, não. Demônio gosta de lugar escuro, ambiente hostil, lugar com fungo. Você tá entendendo? É isso. Eu conheço o mundo espiritual, tá? Certo? Ó, enquanto eu assisto a live, eu vi um vulto na minha casa. Já repreende, Vitória, em nome de Jesus. Você tá vendo? Você começa a falar deles, em nome de Jesus, Vitória. Eu não sei se você estava na oração da madrugada, mas se você não estava, começa a participar. Eu repreendo agora todo demônio que está na sua casa. Sai e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Eu chamo um anjo agora na casa da Vitória. Passa a espada. Arranca agora todo demônio agora que saia da casa da Vitória. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero que vocês entrem nessa mentalidade que quando você acorda, você dê uma risadinha sarcástica assim. Acordei, Satanás. Você se lascou mais uma vez. Eu tô acordada. Tá? Então, o diabo, ele tinha força na madrugada, mas ele perdeu, porque nós nos levantamos. Amém? Nós nos levantamos. E eu não só estou levantando um povo que é acomodado em seguir uma oração, mas um povo que aprende a orar com autoridade. E quanto mais autoridade você pratica, mais Jesus te dá. Continua. Amém? O reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Ok? Escutei andar do lado de fora. Eita! Gente, vocês que estão na live, eu não sei se vocês participam da oração da madrugada, mas tem que participar da oração da madrugada. Não fica um para contar a história. Não fica um para dar o antecedente do outro. Não fica. Tá? Então é isso. Certo? Então, se posiciona hoje, unge a sua casa. Eu vou fazer isso na minha hoje, tá? Também,
unge a sua casa. Próxima madrugada eu vou consagrar o suco de uva e o óleo. Então compra um óleo virgem, extra virgem, compra um suco de uva. Nós vamos consagrar na madrugada para você usar, para você fazer conquista de território, certo? Poderoso. 2h45. Como que faz? Apóstolo, mas como que eu entro nessa oração da madrugada? Eu vou ensinar pela milésima vez, para você entender, tá? No meu outro Instagram, não é nesse, tá? No meu outro Instagram, ó, presta atenção, no meu outro Instagram aqui, ó, tá vendo? Nesse meu outro Instagram, tem aqui grupo, você entra aqui, ó, grupo. Aí você vem aqui, ó, nesse grupo, toda madrugada manda o link aqui. Aí você tem a opção de entrar pelo link do Zoom ou pelo link do YouTube. Aí você vem aqui, ó, link do YouTube. Clica aqui, ó, já acabou a de hoje, certo? Já acabou a de hoje. Mas você tem a opção ali de entrar pelo Zoom ou pelo YouTube. Então, todo dia a gente, tá? Gente, eu pedi pro suporte não deixar ela depois, tá? Então, o suporte, pedi pro suporte trancar as orações. Que a oração é 2h45. Se fosse 9 horas da manhã, a gente fazia 9 horas, tá? Vale o seu esforço, porque o seu esforço é um sacrifício. Você tá com muita vontade de libertar a sua casa? Começa a pagar o preço. E o preço que Deus tá pedindo pra você não é oferta de dinheiro, não é você ficar subindo no monte, é você acordar esse horário. E esse horário tem um peso muito grande no mundo espiritual. É um peso de renúncia do seu sono. Amém? Quer ver sua casa liberta? Começa a levantar. Amém? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Bora pra cima que eu quero ver você cada dia mais com autoridade em nome de Jesus.